Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, na verdade serão dois vídeos em sequência, nós falaremos de televisores CRT de tubo. Para quem estava com saudade, olha elas aí de volta aqui no canal, televisores de tubo. Nós vamos falar sobre o circuito horizontal dos televisores de 29 ou mais polegadas, televisores de tela grande, e também dos televisores Slim, que são aqueles que têm o pescoço do tubo mais curto e um ângulo de deflexão maior, da mesma forma como os televisores de tela grande. No circuito horizontal desses televisores, nós temos ajustes de largura e efeito almofada de maneira eletrônica. Os televisores de tela pequena, de 14, 20 polegadas e algumas de 21 polegadas, não têm esse circuito de correção eletrônico. Porém, os circuitos de tela maior e os televisores Slim têm esse circuito de correção de largura. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar como é que ele funciona e também quais são os defeitos comuns que podem apresentar e como é que você faz para isolar o setor onde estão os defeitos. Inclusive, eu estou usando aqui um modelo de TV da Philco, tá? Porque esse circuito aqui é relativamente simples, mas o princípio vale para todas as TVs de tela grande e Slim. Mas antes da gente estudar esse circuito, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês serem informados dos vídeos e lives que fazemos todas as sextas às 19 horas. E se você gosta do nosso conteúdo, você já é nosso inscrito, ou você sempre acompanha aqui nosso canal, gosta do nosso conteúdo e quer ajudar o canal financeiramente, pode ajudar. Você pode tornar-se membro do canal clicando no botão aqui embaixo, seja membro. É uma operação realizada pelo YouTube. Você paga um valor mensal aí a partir de R$ 7,99 e tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas do canal Burgos Eletrônica. Então, muito obrigado a todos os membros que nós temos aqui no canal Burgos Eletrônica. Eu agradeço muito a contribuição de vocês, tá? E também, pessoal, aproveitem os nossos cursos promocionais. Nós temos cursos, tudo na descrição do vídeo. Nós temos um curso novo de osciloscópio Scope Meter. Nós temos cursos em pacotes. Você pode adquirir 6 cursos por apenas R$200 ou todos os nossos cursos por apenas R$1.300. Todos os cursos da Burgos Eletrônica, 66 cursos. Menos, é lógico, o que eu acabei de lançar. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver aqui como é que funciona o horizontal dos televisores grandes e Slim. Então, nós temos aqui o transistor pré, transformador driver, o transistor de saída, o flyback, que vai gerar alta tensão, Fox Screen, vai gerar as tensões para as fontes de flyback, os pulsos e tensões para o funcionamento do televisor. Aqui no coletor do transistor de saída, nós temos a bobina defletora, que um terminal é esse, o outro terminal aqui, esse outro. Nós temos também aqui, ó, 2 diodos em série. Esse daqui é o diodo damper, e esse daqui é um diodo que vai ligado no circuito que controla a largura, efeito almofada. Aqui os capacitores de largura, 2 em série. Aqui tem mais um capacitor de largura, que está em paralelo com esse. E se vocês observarem, a primeira coisa, para você identificar o circuito que corrige a largura e o efeito almofada, você vai seguir o meio desses 2 diodos, o damper e o outro aqui de baixo, e vai encontrar no meio deles uma bobina, que é essa daqui, uma bobina de 1.6 mH, mas ela pode ser de outro valor, ela pode ser de 560 micro, pode ser de 1 mili, isso vai variar de acordo com o televisor. De um lado dela, nós temos o circuito que ajusta a largura e o efeito almofada. Esse circuito é formado por transistores, CIs, e vai ligado no CI faz tudo do televisor. No caso, pode ser um OC ou um faz tudo normal. Então nós temos aqui, ó, esse EW aqui, East-West, é a correção do efeito almofada, que vem lá do CI faz tudo. Então esse circuito aqui é responsável pela largura e correção do efeito almofada. Então você achou a bobina. A bobina tem um lado dela indo para o meio dos diodos aqui, ó, e o outro lado vai para o circuito que corrige a largura e o efeito almofada. Observe que o lado do circuito de largura tem um capacitor aqui, que geralmente é um capacitor não polarizado. O valor pode variar de uma TV para outra, ele vai alterar. E a tensão dele é baixa. Por quê? Porque ele vai se carregar com uma tensão baixa. Tá? Então agora eu vou dar uma recapitulada como esse circuito funciona. Já tinha explicado isso aqui no canal. Então observem que esse circuito trabalha com uma onda parábola. Tá vendo? Isso aqui na verdade mais parece uma bunda, se vocês observarem. Tá?
aqui, ó. Aqui parece dois peitos, né? E aqui uma bunda. Então vocês observem que esses transistores aqui, ó, esse transistor, ele recebe lá do Sei Faz Tudo um sinal tipo parábola. Ela começa aqui no zero. No zero não, na verdade no valor mais baixo. O valor mais baixo é quando o feixe eletrônico está na parte de cima da tela. Cada parte dessa aqui é um quadro. Então o feixe eletrônico ele começa em cima. À medida que ele vai descendo, vai subindo a tensão até ele chegar no meio. Quando ele chega no meio, ele vai descer, a tensão vai caindo de novo até chegar embaixo. Depois, quando o feixe eletrônico está lá em cima de novo, começa o processo outra vez. Ó. Tá? Esse tipo de onda chama-se onda parabólica ou simplesmente uma parábola. Tá? E é lógico que essa parábola ela vai ser invertida aqui. Por quê? Quando o feixe eletrônico está na parte de cima da tela, a tensão aqui é baixa. Então a tensão na base do transistor é baixa, o transistor conduz menos, a tensão no coletor sobe, e aí os dois transistores PNP conduzem menos. Se os transistores conduzem menos, a tensão aqui sobe, fica mais alta aqui, ó. À medida que vai subindo a tensão na base, vai diminuindo a tensão aqui, ó, tá? E assim por diante. Observe que, para efeito de número, eu coloquei aqui como o valor mais baixo da tensão aqui nesse ponto, 10 volts, que vai carregar esse capacitor aqui com 10 volts, e o valor mais alto, 30 volts, tá? O valor mais baixo 10, o valor mais alto 30. O valor mais baixo se dá quando o feixe eletrônico está no meio da tela. E o valor mais alto quando ele está num canto, ou em cima ou embaixo. À medida que ele vai descendo, né, a tensão vai ou diminuindo ou aumentando de novo. Tá? Então ela começa aqui no 30, o feixe vai descendo, ela chega até 10 quando ele está no meio. Conforme o feixe vai descendo, a tensão vai subindo e chega no 30 de novo. Por que isso acontece? Porque a tendência da bobina defletora ela empurra o feixe eletrônico até os cantos, na parte de cima e na parte de baixo da tela. Mas à medida que o feixe eletrônico vai se afastando da parte de cima, por exemplo, ele vai ficando mais curto, ele não vai chegando até os cantos. Então, à medida que o feixe eletrônico vai descendo de uma linha para outra, ele vai ficando mais curto, ele não tem força para chegar no meio. Então, isso vai produzir uma distorção tipo cinturinha de mulher. Então, qual que é a ideia? A ideia é, quando o feixe eletrônico está em cima, não precisa corrigir, ou uma correção menor. À medida que o feixe vai descendo, nós precisamos de uma correção maior, precisa empurrar mais o feixe eletrônico para os cantos. No meio da tela, que o feixe eletrônico está mais longe do canto, nós precisamos empurrar ele mais para o canto da tela. Tá? Quando o feixe eletrônico está na linha central da trama, da tela, então nós precisamos empurrar mais ele para os cantos. Então o que acontece aqui é o seguinte. Esta bobina aqui é uma bobina que isola o circuito corretor do circuito de saída horizontal. Porque o circuito de saída horizontal trabalha com 15.750 Hz. E aqui é uma tensão contínua, que o capacitor armazena. Para tensão contínua, essa bobina é um fio. Mas para um sinal de 15.750 Hz, essa bobina tem reatância muito grande. Tá? Uma resistência alta. Então quer dizer que essa tensão aqui, se a gente observar, um terminal da bobina defletora vai ligado direto no coletor do transistor de saída. E é onde nós temos uma tensão contínua de 125 volts que vem lá da fonte. Então no terminal da bobina defletora eu tenho uma tensão de 125 volts. No outro terminal, que é esse aqui de baixo, ó, através desse capacitor ela vai ligado nesse ponto. E esse ponto ele está submetido ao potencial que tem aqui no capacitor. Em resumo, a corrente que vai circular pela bobina defletora depende da diferença de potencial entre esse ponto e esse. Exatamente onde está a bobina defletora. Um terminal neste ponto e o outro terminal neste ponto aqui. Então a diferença de potencial que tem nesses dois pontos que vai determinar quanto de corrente vai passar pela bobina e para onde o feixe eletrônico vai, até onde ele vai alcançar nos cantos da tela. Então vamos imaginar o seguinte, o feixe eletrônico está lá na primeira linha, a tensão é 30 volts, o capacitor se carrega com 30 volts. Então aqui eu tenho 30, aqui 125. 125 menos 30 dá 95. Então, quando o feixe eletrônico está lá em cima, a bobina defletora está submetida a uma diferença de potencial de 95 volts. Então eu vou ter uma corrente dente de serra menor, então o feixe eletrônico vai ser menos empurrado para o canto, porque na primeira linha de cima é onde você precisa empurrar ele com menos força até o canto. Agora, quando o feixe eletrônico chega na linha central,
eu tenho 10 volts aqui, ó. 10 volts nesse ponto. Aqui eu tenho 125, então agora 125 menos 10, 115. Agora a bobina defletora está submetida a uma diferença de 115 volts, maior tensão, maior corrente, maior deflexão do feixe. E aí ele vai para o canto. Tá? Então percebam que na parte superior da tela, a tensão que vai ser aplicada na bobina é menor, a deflexão é menor. E à medida que vai descendo, a deflexão vai aumentando. E à medida que ele chegou no meio, vai descendo para a última linha, a deflexão vai diminuindo também. Porque aí a tensão vai aumentando aqui, se aumenta aqui, quer dizer que a diferença de potencial diminui. Tá? Perceberam isso? Então, ó, na primeira linha de cima e na última de baixo, eu tenho 30 volts. Total 95, menor deflexão. Na linha do meio, eu tenho 30. Aliás, na linha do meio eu tenho 10. Diferença de potencial 115, maior deflexão. Tá? Entenderam? Tranquilinho? Agora, pessoal, isso aqui é para corrigir esse efeito almofada. Eu fazer a deflexão linha por linha, uma linha vai ter a deflexão mais forte que a outra. À medida que o feixe vai descendo, a deflexão vai aumentando até a linha do meio. Depois que ela vai descendo, a deflexão vai diminuindo até a última linha de baixo. Tá? Bom, isso aí é para corrigir o efeito almofada. O controle de largura, o controle wide, tá? Controle de largura, ele também vem daqui, ó. Só que o controle de largura, ele não vai alterar o formato dessa onda aqui. Ele vai alterar a tensão de referência, de onde até onde ela vai. Então nós vimos que aqui ela vai de 10 a 30. Se você fazer ela ir de 15 a diferença aqui é 20, né? Se você fizer ir de 15 a 35, 15 a 35 significa que você aumentou a tensão aqui. Então você diminui a varredura. Diminuindo a varredura, diminui a largura. Então, resumindo, se você aumentar essas duas tensões, você diminui a diferença de potencial, diminui a largura. E se você fizer a tensão ir de 5 a 25, você aumenta, você diminui a tensão aqui. Se você diminui a tensão aqui, você aumenta a varredura, aumenta a largura. Em resumo, você aumentar a tensão aqui significa menos varredura, menos largura. Se você reduzir a tensão aqui, mais varredura, mais largura. Beleza? Então tem duas coisas. A parábola corrige o efeito almofada. E a tensão até onde vai a parábola ajusta a largura. Tá? Para eu ter a largura certa ocupando os cantos da tela. Agora nós vamos falar do defeito. Um dos defeitos comuns que ocorre nesse circuito aqui, ou no horizontal de uma forma geral, é esse, ó. Excesso de largura. Largura excessiva, não tem controle. Então, o que eu vou fazer para isolar o defeito? Nesse caso, o circuito de largura é esse, mas pode não ser nele o defeito. Então, olha só qual é o procedimento que eu vou fazer para isolar onde está o defeito. Ó. Eu vou desligar esse cara aqui. Ó. Eu vou desligar esse transistor aqui, um terminal dele já está desligado, e eu vou observar se a trama continua larga ou se estreitou. Nesse caso aqui, ela continua larga, tá vendo? Do mesmo jeito. Se ela continua larga, vamos ver o que pode causar o problema. Olha, quer dizer que se ela continuar larga, quer dizer que o defeito não é no controle de largura. Porque você isolou o controle de largura, continua larga. Então é nesses pontos aqui que você vai procurar o defeito. No mais B da fonte, se não está alto. Se esse diodo aqui não entrou em curto, se esse capacitor não entrou em curto. Se esse capacitor aqui não está com problema. Se alguma coisa aqui não está com defeito. Se esse capacitor aqui não entrou em curto, por exemplo. Essa bobina não deu defeito. Tá? Então, o próprio flyback também, que é menos provável, mas também pode causar excesso de largura, tá? Então, são esses componentes aqui que estão com um retângulo vermelho, é que você vai verificar no caso de você desligar esse ponto, ela continuar larga. Agora, pode acontecer de você desligar esse ponto e ela estreita. Desligou aqui, ela estreitou, tá? Neste caso, o defeito vai estar no circuito que controla a largura. Pode ser algum transistor desse ruim, ou então defeito no CI faz tudo, no caso uma programação, software, gravação de EPROM, ou no próprio CI também, né? Porque é o CI faz tudo que gera o sinal parábola para ele corrigir o efeito almofada e consequentemente também ajustar a largura. Então é nesse caso, nesses circuitos que você vai procurar o defeito, tá bom, pessoal? Entenderam? Espero que eu tenha sido claro o suficiente, né? Você saber como funciona esse circuito dos televisores cinescópio. No próximo vídeo eu vou explicar
quando ela está com falta de largura, tá bom, pessoal? Deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal. Se você quer ajudar o canal financeiramente, torne-se membro do canal, você ajuda o canal. Adquira os nossos cursos, que também é forma de você nos ajudar, tá, pessoal? É forma de você estudar. A gente tem promoções, a gente tem pacotes de cursos para você estudar, tá bom, pessoal? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Dê um like no vídeo se você gostar. Não gostar, pode dar um dislike, seja do caso dos comentários. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.